Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias! Está no ar mais um Papo de Repórter, programa que vai ao ar todas as manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, plataformas de áudio, também no seculodiario.com.br, trazendo um pouco do resumo dos acontecimentos da semana para você se atualizar e também refletir, pensar um pouco. Eu sou o Vitor Taveira, hoje eu estou na companhia aqui de volta do Roberto Junquilho, que é jornalista de política do Século Diário. Olá, Junquilho, semana intensa no noticiário, né? A semana foi movimentada, né? No âmbito local e também no âmbito nacional, né? No Brasil, coisas assim que balançam as estruturas do cenário político brasileiro, né? Você quer que eu comente alguma coisa ou deixo para o André? Vamos deixar já dando spoiler, né? Como a semana foi quem a gente chamou também aqui como convidado, o cientista político André Carvalho, que vai falar um pouco com a gente também, ajudar nas análises aqui. Como é que vai, André? Tudo bom? Tudo bom? Bom dia, né, a todos e todas. Uma semana muito emocionante, de muitos eventos, muitas polêmicas, né? E eu queria já destacar a importância da volta do herói nacional Zé Gotinha, né? Que tá aí sendo Grande assunto triunfo de todas as manchetes, né? E das carteiras de vacina falsificada que tem no país. O assunto da semana hoje, especificamente, vai ser os aumentos dos vereadores de Vitória, falando no plural, né, que são 2 aumentos, né? Aumento no número de vereadores e aumento no salário dos vereadores, quase 100%. Temas que causaram polêmicas, né? Isso começa a partir da próxima legislatura, que vai ser eleita ano que vem, com posse em 2025. Mas ainda tem muitas notícias que nós vamos dar uma passada ainda no nosso giro de notícias. E também vamos ter o de rolê com as dicas de eventos culturais e passeios turísticos. Vamos então para o giro de notícias. Bom, na política, uma das notícias que saiu aqui no Noticiário do Século Diário é o seguinte: Contarato fala, se comprovada a denúncia, Bolsonaro pode pegar 24 anos de prisão. A Polícia Federal realizou operação às 6 horas da manhã desta quarta-feira na residência do ex-presidente em Brasília. Então, o Século repercutiu um pouco também da atuação dos nossos parlamentares. Ainda um pouco ligado a isso, mais 3 residentes no estado se tornam réus no STF por atos no 8 de janeiro. Terezinha Locatelli faz parte do segundo grupo de capixabas que agora responderão por invasão e depredação de órgãos públicos. 2 questões aí que estão bem quentes, né? Vem a CPMI também aí do ato de 8 de janeiro, que alguns dizem que pode ser um tiro no pé do bolsonarismo, né? Porque eles que propuseram a CPI tentando mudar a narrativa, mas a gente sabe que eles estão aí com telhado de vidro, né? Teto de vidro. E tivemos esse fato da operação. Vocês querem comentar aí brevemente um pouco sobre isso? Como é que a gente olha aqui do Espírito Santo? Essa situação, Vitor, ela é no âmbito nacional, mas ela mexe, na realidade, com todo o país, né? Porque se chega agora a uma situação, a um contexto que mostra realmente a profundidade e a largura, né, do bolsonarismo, né, da liderança de bolsonarismo, né, do ex-presidente, que frauda uma carteira de vacinação, né, ele, a família, os assessores, né? E a gente fica lembrando aqui no Estado quantas lideranças políticas também não fraudaram, mas foram contra a vacina, fizeram campanha, invadiram hospitais, né? Fizeram tudo isso dentro daquele clima de horror que nós vivemos durante os últimos 4 anos, né? E, felizmente, nós chegamos agora com provas incontestes de que Bolsonaro é um fraudador envolvido com essas coisas dessas joias, enfim. O caso Marielle apareceu aí, né, nesse meio, Marielle, enfim, tem muita podridão ainda. Hoje, no noticiário de hoje já aparece a rachadinha do Carluxo, do 02, que deve ser preso, né? E esse escândalo que vem à tona agora, ele escancara as portas para uma prisão do Bolsonaro. A ineligibilidade parece que é uma coisa que vai ser quase impossível dele sair dessa, né?
A prisão E a tem gente, um pouco mais, mas assim, vai fechando o cerco, né? vai fechando o cerco. E a gente vê, então, que tipo de gente a gente tá lidando, gente. Parece filme de gangster. Aquele negócio de máfia, né? Parece aquele... Eu gosto muito de cinema, né? Parece aquelas coisas de máfia. É uma máfia, né? Milicianos, criminosos. É terrível isso, né? O Cauã, que tá aqui nos bastidores, ele lembrou que o Guilherme Boulos falou que era o Bolsonaro era o Al Capone brasileiro, né? Porque parece que esse negócio da vacina é uma besteira, uma besteira tão mal feita que deixou tantos rastros e começa a cair por aí. O Zé Carlos Grátis também foi um pouco por aí, né? Ele teve um monte de questão. Exatamente. Ninguém conseguia pegar ele por um descuido de uma coisa menor. Se puxa o tapete quando o cenário não está mais favorável, né? Eu acho que o Junquilho foi assertivo ao dizer que a coisa está acontecendo lá em cima, mas ela repercute aqui embaixo, né? Porque eu acho que o bolsonarismo radical, ele está no corredor da morte política, né? Ele vai agonizar bastante, mas isso é iminente, porque você tem, desde as investigações abertas no STF, você tem investigação da Polícia Federal, e agora você vai ter uma investigação mais política, né, no Congresso com a CPMI. Né? Então, isso vão ser muitas instâncias, né, da República Brasileira apurando esse fato. Então, não haverá para onde correr. Né? E eu acho que o destaque aí vai para a apreensão dos celulares, né, do Bolsonaro. Exato. E da Michelle, né? Acho que isso aí está dentro do âmbito, né, do processo das investigações a respeito às fraudes no sistema vacinal, né? Dizer que não vacina e depois apresentar comprovante de vacina falso, acho que coloca aí em xeque, né, a sustentação, a narrativa que o Bolsonaro construiu em torno da vacina. Mas, né, uma vez a justiça tendo posse, né, dos seus aparelhos, acesso às mensagens, às trocas de mensagem, ali pode, né, verificando esse processo aí das fraudes no sistema vacinal do Bolsonaro, feitos aí para poder sair do país, né, para ajudar, auxiliar na fuga dele. Dali vão puxar outros elementos, vão descobrir outros crimes. Foi o né? que aconteceu com o Cid, inclusive o assistente dele. Quer dizer, essa investigação surge da quebra do sigilo telemático dele e aí se descobre essa questão e você vai procurar. Exatamente. E o Junquilho falou também que, assim, que os capixabas não cometeram essa fraude, mas a gente não sabe, na verdade, né? A gente não sabe a extensão, se tem mais coisa, se teve mais fraude de parte de outras pessoas. Lembrando que a gente tem, por exemplo, um vereador de Vitória hoje preso, né, por fake news. Então, assim, dois, né, deputados que foram condenados à tornozeleira, um não se reelegeu, né, que estavam sendo acompanhados. Então, assim, se for puxar esse fio, quando começar a cair, vai... Então, assim, Bolsonaro tá com a imagem, esses fatos, né, apreensão de pessoas da cozinha dele, da casa dele, de aliados políticos, a apreensão, né, do celular, coloca em xeque, né, um movimento que, a partir do retorno de Bolsonaro ao país, a direita radical e conservadora, ela passou a querer se reorganizar para disputar, né, o poder político agora nos municípios, né, reorganizar suas tropas a partir das eleições municipais. E eu acho que chegaram, né, fizeram um atalho ao epicentro do problema, que é chegar a Bolsonaro. Esse é o fato. Pegaram o celular de Bolsonaro, né, inclusive o sensacionalista, né, sabiamente falou que em menos de 2 horas da apreensão do celular de Bolsonaro, 70% das fake news tinham parado de circular na internet. Então você foi para a máquina da fake, para a máquina do ódio, você foi para a máquina da desinformação e você foi para o centro do gabinete do ódio e do gabinete criminoso, miliciano. Então, a partir do celular dele, a qualquer momento aí a gente vai ser surpreendido, né, por vinculações de Bolsonaro a pessoas que cometeram crimes ou o envolvimento dele direto e, principalmente, agora se abre um espaço para descobrir sobre o que, de fato, qual foi o debate de bastidores sobre a minuta golpista, né, encontrada na casa de Alexandre do Torres.
né? Então isso aí vai, né? Qualquer minuto aí vai sair notícias que realmente coloca o Bolsonaro na antessala da prisão, bota ele na audiência de custódia praticamente e vamos ver como é que vão se desenrolar os próximos fatos. E isso vai enfraquecer a narrativa, né, bolsonarista. A gente já viu, né, que na internet eles começam a dizer que foi um crime, a questão da vacina, mas um crime menor. Estão tentando, ainda de maneira acuada, criar uma justificativa para passar pano mais uma vez sobre mais um crime cometido pelo presidente da República, que agora é um crime tão simples, mas internacional, né? Porque ao fazer isso ele também viola os protocolos, né, americanos e pode também ter sanções, né? Tem aí um debate de interpretação se vai valer, porque ele entrou como chefe de Estado, se precisou apresentar para renovar o visto dele como turista ou não, mas aí são cenas que a gente vai observar no próximo minuto com muita atenção e com aquele vinho, com champanhe, com a cervejinha sempre preparada, porque qualquer momento pode ser hora de comer uma picanha e comemorar. Vai ser uma longa história aí. Vou só trazer mais uma notícia nacional que tem a ver com Há uma colocação aí, há uma colocação que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: isso é tão sério, essa fraude, quantas centenas de pessoas morreram, né, por causa dessa campanha do negacionismo aí da Covid, né? Isso com repercussão no país todo e aqui no estado também. Os bolsonaristas daqui, lideranças políticas, difundiram isso, porque a extrema-direita, eles são muito bem organizados, eles estão nas redes sociais anos-luz à frente, entende? Eles divulgam isso, eles massificam essa informação, não é? Então, quando se dá um problema desse tão grave, mas tão grave, você não vê repercussão nenhuma aqui no Estado. Você não vê repercussão, você não vê nenhum parlamentar vamos chamar, da chamada esquerda repercutindo nas assembleias, nas câmaras de vereadores, né? nos seus perfis nas redes sociais, você não vê nada disso. A direita faz isso, né? Então, é por isso que a gente perde, a gente fica atrás. Eles fazem isso, eles se unem e fazem isso, e estão fazendo uma defesa de Bolsonaro, uma defesa prévia, mas essa coisa aí é indefensável, porque tem até no meio disso tudo uma questão diplomática, né, com os Estados Unidos, né? Ele foi para lá sem se vacinar, com passaporte vacinal falso, não é? Esse problema é muito, muito sério. Você não vê. O único que se pronunciou da chamada esquerda foi o senador Contarato, que me deu uma entrevista e disse que ele pode pegar 24 anos de prisão. O resto da esquerda, bom, se bem que esquerda, né? Nós temos esquerda? Que esquerda? Os parlamentares do Estado do Espírito Santo estiveram envolvidos. Os parlamentares que se dizem de esquerda, cadê? Ninguém se pronuncia, ninguém faz nada, fica todo mundo cuidando do seu cada qual. Entende? E as coisas que são universais, vamos chamar assim, no sentido filosófico do termo, elas passam batido. Porque são coisas só paroquiais. Então, eu só cuido da minha paróquia e o resto que se dá. É terrível isso. É a má política. Vou passar por mais uma notícia aqui, que é nacional, que é o Ministério estuda a realocação dos concursados da Codesa ameaçados de demissão. A privatização, né, que aconteceu submeteu trabalhadores a assédio humano. A solução deve ser apresentada em 30 dias. Então, quem quiser acompanhar, está no Século Diário, essa notícia, né? Questão portuária, os trabalhadores e tudo mais, que tem sido muito pouco falado, inclusive, no resultado dessa privatização. Temos também que o pronto-socorro do Hospital Jaime não será reaberto, afirma o governador. O Casagrande diz que o governo e a prefeitura vão dialogar para que o município mais populoso do estado volte a ter um pronto-socorro, né? Essa notícia que já tinha saído. A gente tem outra notícia importante que está na coluna da Manaíra Medeiros, que é chamada Olho no Olho, que fala que Casagrande afrouxa a corda e atende pleito dos servidores. O auxílio alimentação fecha em R$ 600, que é o dobro pago desde 2018, estava defasado, né? O governo fez uma proposta, os servidores, né, tinham menor que os servidores tinham proposto, depois acabou aceitando, e o novo auxílio alimentação dos servidores foi aprovado na Assembleia Legislativa.
com esse valor que a gente falou de R$600 a partir desse mês, e o projeto mantém o pagamento do benefício junto com o 13º salário. André acompanha, né, como assessor do Sindipúblicos. Você quer algum comentário rapidinho que nós já estamos Então, avançando? rapidamente, acho que outra notícia importante no cenário nacional foi a lei da igualdade salarial, qual nós tivemos a relatoria, né, da deputada capixaba, mulher negra e combativa, Jaqueline Rocha. Acho que ela teve uma tarefa importante de representar o logo no anseio começo do mandato, de todas as mulheres brasileiras, né, garantir uma relatoria que foi capaz de criar, dar apoio de maioria ao texto, e hoje, né, as mulheres brasileiras já podem reivindicar, né, com base na legalidade, o direito à igualdade salarial por mesmas funções exercidas, né, e poder ter a mesma remuneração. Voltando aqui para o caso do Espírito Santo, de fato, a semana foi marcada aí pela a continuidade sobre as verbas indenizatórias de alimentação, né? Desde semana passada esse tema vem sendo recorrente na imprensa capixaba, né? Tanto levantando, né, esses auxílios de vários poderes, né? A Assembleia deu na semana passada aquele jabuti que estendeu aos deputados o direito, né, ao auxílio alimentação em R$ 1.800, isso aqueceu um debate que já existia entre os servidores, né, públicos do Estado e o governo Casagrande, né? Cabe registrar uma nova postura do governo Casagrande, que tem dialogado, tem conversado, tem, né, criado espaços e canais de diálogo, às vezes um diálogo convergente, às vezes divergente, mas está havendo esse espaço, né? Então há uma mesa de negociação, né, instalada, ela é permanente, se reúne a cada 15 dias, e as principais decisões são tomadas pelo governador. Então, primeiro, acho que é ressaltar essa mudança de postura do governo em relação aos servidores públicos, que há muito não se tinha, tanto com Paulo Artung, tanto no governo passado do governador Casagrande. O governo apresentou a proposta inicial de 450, depois 550, mas os servidores conseguiram fazer um debate que o mínimo aceitável, né, o mínimo de dignidade para alimentação era um auxílio, né, no valor de R$600, né, que dá, em média, aí, R$30 por dia para alimentação do servidor, e a partir daí você continuar debatendo e avançando sobre uma política de valorização. Tiveram um ato na terça-feira, na Assembleia Legislativa, o Marcelo Santos recebeu, né, a categoria, o Sindipúblicos e o Sindisaúde, né, conseguiu intermediar uma reunião com o governador Casagrande, que autorizou, né, o pagamento de R$600. Contudo, a gente teve uma surpresa, que o projeto que garantia os R$600, ele retirava o 13º auxílio, que já é garantido por lei, pela Lei 10.723. Então, foi feito um debate na Assembleia, um diálogo entre todos os deputados da oposição e da base do governo, assim como os independentes, um diálogo com o próprio governo. Foi mantido o parágrafo 4º do artigo 3º da lei, mantendo e garantindo aos servidores o 13º auxílio alimentação. Então, isso mostra uma vitória, né, do serviço público, há muito tempo não se tinha. É uma perspectiva de melhorar, de dar outro patamar ao debate sobre valorização dos servidores, e foi uma vitória que precisa ser reconhecida e, né, acho que o Século Diário acertou, o governo fez aí um gesto, né, segundo o próprio Casagrande na mesa de negociação, ele colocou que era um gesto, né, de valorização, era um gesto para garantir aos servidores melhor dignidade para o trabalho. Sabe que tem muito para avançar, mas é uma vitória relevante aí, né, uma conquista do movimento sindical com um benefício de 100%. Então saiu de R$300 e foi para 600, é um significado importante e mostra que a assertividade não só da luta, mas uma luta unificada entre, né, os Sindipúblicos, o Sindisaúde e a participação também aí do Sindiúpes nessa mobilização. Sobre outra notícia sobre mudança de gestão e pedágios, que foi debatido na comissão da Assembleia Legislativa. Isso é um tema que talvez venha a voltar aí no noticiário, está sendo debatido algumas possibilidades desse formato de mudança. Quem quiser acompanhar, seculodiario.com.br está lá. Voltando um pouco para a questão mais política, que o matéria do Junquilho, petista sai na frente para definir pré-candidatura à Prefeitura da Serra. Estamos falando do Ronaldo Cassundé,
da Tendência Alternativa Socialista, que pretende lançar seu nome no próximo dia 20. Quer dizer, primeiro é que já oficializa que já está acontecendo, né, esse debate eleitoral há muito tempo, desde o início do ano. Enfim, e agora o Cassandé colocando seu nome já oficializa esse processo, né? A gente sabe que a eleição da Serra vai ter muito que rolar também. E temos também a notícia da relatoria do processo de cassação do vereador de Vitória, Chico Rosquen, que vai ser definido na próxima sexta-feira. O corregedor da Câmara, o Leonardo Monjardim, convocou reunião após o aval da Procuradoria. Lembrando que ele é suplente do Armandinho, que a gente falou, que está preso, né? E agora a polêmica, que a denúncia contra o Armandinho teria sido fraudada, enfim, ou feita com desconhecimento, e a denúncia é do outro vereador suplente, que é o Neno Baio. Você vê que esse Podemos aí, ninguém é amigo de ninguém. E né? assim, dá Que é o partido para... deles. Só para comentar, assim, é uma grande atrapalhada, né? Porque Foi definido agora, amanhã às 17 horas, né? Isso, Vai haver a reunião da Corregedoria para anunciar o relator. esse processo é muito engraçado e complexo. A gente vê o nível, né, que o legislativo nosso, né, a fragilidade do nosso poder legislativo. Então você tem, primeiro, um questionamento a uma denúncia, né, envolvendo possivelmente o assessor do vereador, mas depois a comissão que analisava o caso do Armandinho, ela decide por manter o processo, né, manter a denúncia. Ou seja, se a denúncia foi mantida, né, não caberia, né, já você cai, né, se ela está mantida é porque ela é verídica, ela existe, ela é formal. Então, assim, o objeto na minha avaliação, o objeto aqui estão se questionando, ele perdeu o sentido, porque se a comissão ela não tivesse acatado, né, a denúncia, né, se tivesse considerado de fato que aquela denúncia era denúncia fraudulenta, o processo, sim, ele estaria, né, em condições de ser analisado. Mas uma vez acatando nessa denúncia, fica frágil sustentar que houve toda essa manobra, porque no próprio depoimento lá do empresário, que eu esqueci o nome dele, isso não fica... pelo contrário, ele afirma que assinou, ele afirma que não deu direito, né? Então, assim, ele assume a culpabilidade dele, né, nesse processo aí. Sim, foi apresentado um texto a ele, se ele não leu, aí... Pois é. Agora, falando mais algumas notícias, a gente teve um ato hoje, né? A matéria da Fernanda Kozemenko fala: as escolas no campo protegem a cultura das comunidades. Os camponeses sem terras e educadores abriram um canal de negociação com o Tribunal de Contas para a extinção da TAG, que é um termo que também tem a outra notícia dessa semana, que é pesquisadores e educadores decidem judicializar a luta contra a TAG, com o tema TAG é retrocesso. Teve uma mesa redonda na UFES que expôs as deficiências desse acordo proposto pelo Tribunal de Contas, que pode levar ao fechamento de escolas no campo, né? Então, é uma questão que a gente o Século Diário tem acompanhado. Eu tive presente no ato. Teve no ato. Legal. Foi ouvida uma comissão, era a princípio intermediada pela deputada Camila Valadão, conseguiu audiência com o Rodrigo, presidente do tribunal. Era para ser uma reunião rápida, mas o presidente estendeu a reunião, ouviu todos os movimentos, se sensibilizou uma série de questões. Uma nova reunião foi marcada, o movimento saiu de lá com esperanças de... Né, alguns segmentos da Escola do Campo já haviam saído da TAG, né, mais vinculado ao MST, mas o debate, de fato, é garantir que todas as escolas do campo continuem sobre a mesma jurisdição estadual e não seja pulverizada, correndo risco, né, do município ser tratado de uma forma, outro de outra, e principalmente o fechamento dessas escolas porque fica mais barato colocar um transporte para deslocar essas crianças das comunidades até o centro urbano e assim acabar com toda uma política aí de construção, né, dessa pedagogia da alternância, um trabalho muito bonito que os educadores e movimentos sociais fazem, né, com a educação do campo no Espírito Santo. Outras notícias importantes que a gente tem no Século Diário é Petrocity mostra impactos ambientais no território de comunidades tradicionais. Outro tema, né? Instalação do porto, contratação de 3 mil empregados, desmobilização dos mesmos após as obras, é um dos 38 impactos previstos. Então, é importante acompanhar isso. Outra notícia interessante é os indígenas de Aracruz retornaram do 19º acampamento Terra Livre em Brasília, com importantes conquistas. A delegação teve 180 tupiniquins, guaranis, a maioria jovens, né?
que esse encontro tem contribuído, a gente já falou aqui, né, na formação política. E, além disso, a gente tem a Notícias da Cultura, que um painel de artistas negros foi descaracterizado em Conceição da Barra, uma homenagem ao mestre Terto do Ticumbi e Asa Simbagaba, que fica na praça principal. Os artistas apontaram a prefeitura como suspeita. E em Castelo, né, região sul do estado, a prefeitura retirou uma exposição sobre Frida Kahlo, realizada por uma escola, por conta de um protesto de um extremista de ultradireita, né, que fez um estardalhaço lá, e uma pessoa só fez na verdade fez retirar, né, esse protesto, Mas essa exposição. A medida foi por precaução ou por adesão ao protesto, né? Pois é, não se sabe. O fato é que foi uma coisa muito bem feita, muito cuidadosa pedagogicamente dentro da escola, e isso, né, gerou uma certa indignação de algumas pessoas lá, e é mais um caso, né, da extrema-direita atuando como censura, né, cancelando aí, enfim. Agora, falando, para terminar aqui, antes de entrar no assunto da semana, na TV Século a gente entrou no ar uma entrevista com trabalhadores por aplicativos do Espírito Santo que estão se organizando num sindicato. A gente fez uma entrevista aqui com um entregador e com um motorista para falar das pautas da categoria no estado. Temos também a entrevista com o Fabrício Pancotto, que é presidente presidente do PSB no Espírito Santo. Ele fala da intenção do partido de lançar candidatura própria em Vitória e fala quais são os nomes, os possíveis nomes. E ainda temos, vai entrar no ar domingo agora, às 9 horas, o Pocando pelo Mundo, com o Daniel Furlan, humorista aí do Choque de Cultura, enfim, vai falar um pouco da relação dele aqui com o Espírito Santo, a trajetória dele. Então vamos lá, assunto da semana. Bom, nosso assunto da semana, como a gente falou, é a questão dos vereadores de Vitória. A matéria, a reportagem aqui do Junquilho fala: vereadores de Vitória, Vitória terá 21 vereadores a partir de 2025, com um salário de R$ 17.600. 10 dos 14 vereadores presentes na sessão votaram a favor de mais cadeiras do Legislativo, e o aumento salarial teve o placar mais apertado, 8 contra 5. Então, queria que vocês comentassem um pouco, primeiro, a questão do aumento, né? A gente chegou a pontuar isso, mas Vitória tinha apenas 15 vereadores, sendo que poderia ter até 23. Então, houve 10, né, dos 14 presentes votando a favor, uma maioria maior, e tem alguma aceitação maior, né, de analistas políticos, eu tenho visto. Eu também acho que realmente é uma subrepresentação de Vitória com 15. Né? A gente tem os bairros, né, que precisam ser representados, bairros e regiões que precisam ser representados, as diferentes posições políticas. Como é que vocês avaliam essa questão do número de vereadores? Bom, essa questão do salário dos vereadores, eu vou recorrer a um chavão. Eu não gosto de chavões, mas vou recorrer a um chavão. Eu não gosto de chavão, ao invés de dizer que o cara morreu, diz que ele não resistiu aos ferimentos. Né? Chama prefeito de chefe de executivo. Eu não gosto de escrever essas coisas, não. Mas isso aí eu vou recorrer a um chavão. É legal, mas é imoral. Não é legal, tudo bem. O salário estava defasado, tudo bem. Agora, mais de 100% de aumento, pelo amor de Deus. Né? E vem com desculpas de que que a Câmara não tem banheiro, que não tem carro, que não tem 13º, e por aí vai. Ora, o vereador é um prestador de serviço à comunidade, eles vieram do ativismo político. O ativismo político é caracterizado pelo voluntariado, né? Não se ganha, né? Então, quando se transforma vereador, deputado, ou o que seja, fica parecendo aquela coisa para me dar bem. Não está legal esse aumento. Não é um emprego, né? Não é um emprego. Então, isso aí demonstra que há uma disfunção
da realidade e do fazer político, do verdadeiro fazer político, que não é isso, gente. Então, dos 14, apenas 4 votaram contra. E, pasmem, desses 4, todos eles são da direita. No caso, foram 5, né? Contra o aumento salarial, foram 5, né? E o André Moreira incluído. A Carla Então, Coser, que é de esquerda, que votou, deu uma grande polêmica nas então redes, você né? Que fica ela ali, votou a favor do aumento do salário. é aquela velha história, são coisas desse tipo que vão eternizando e que vão tornando normal, não é? Os privilégios injustos, né, da classe política, e contribui para que a classe política, tão vilipendiada, tão massacrada por essa mídia aí, corporativa, mas essas coisas são muito ruins. E as desculpas que foram dadas por alguns vereadores e vereadora não convencem, né? Porque 100%, mais de 100% de um aumento, quando o país passa por uma crise, quando nós tivemos, depois de 6 anos, um salário mínimo sem nenhum aumento e sem nenhum ganho real, e tivemos um aumento do salário mínimo de apenas R$18, e o que foi possível dar, porque é uma coisa gradativa, porque não pode dar. O governo sabe que não representa quase nada. É claro que assim, o impacto. Servem para movimentar a economia, gera emprego, movimenta a economia. E vai num crescendo, né? Poderia ser feito isso. Um aumento menor, tudo bem. Né? Então, eu acho que é imoral isso. Não tem cabimento, e agora cabe ao prefeito segurar esse pepino aí. Eu não sei como é que ele vai fazer, as eleições se aproximando, né? Mas eu acho que no final vai dar tudo certo. O aumento do... E fica comprovado, Vitor, só para concluir, mais uma vez, que essa questão de classes, ela fica mais evidente a cada dia. Não é? Por isso que eu digo, a luta tem que ser a luta de classe, pela igualdade, né? Pelo direito de todos, né? E não uns privilégios maiores para um e menores para outro, né? É isso que eu queria falar. Porque o aumento do número de vereadores, ele mexe na lei orgânica, então ele já está consolidado, né? Teremos nas próximas eleições um número maior de eleitos. Porém, o aumento salarial ele vai para o prefeito Lorenzo Pasolini, que pode ainda vetar. Se vetar, volta para casa, que pode sancionar o veto. Ou seja, ainda pode ter mais capítulos e alguns podem se sentir constrangidos e mudar. De fato, como o Juquili falou, R$1 no salário mínimo é um impacto monstruoso, né? Monstruoso não, né? Um impacto grande para as finanças. R$10 é muito, 100, 200, quer dizer, tem um impacto que tem que ser calculado. O impacto do aumento dos vereadores de 15 ou 20, né? Vereadores, esse dobro de salário, ele é ínfimo para as finanças da Prefeitura de Vitória, né? Agora, o significado é político, né? Como o Junqueiro falou, parece um escárnio, enquanto o servidor está lutando lá, o aposentado está sendo taxado de 14%, o político dobrar o seu salário, né? Se fosse R$1. Inclusive, eu acho que a próprio fato do legislador legislar sobre o próprio salário já é um pouco absurdo, né? Você devia ter mecanismo em que fosse um aumento automático, um reajuste automático de acordo com a inflação, né? Com as perdas, uma reposição, isso faria algum sentido. Um pouco mais, né, Vitor? Agora, uma reposição de salário. Quando o legislador estabelece a lei, quando ele faz, ele já vai pensando nisso, que esse salário aí representa 30% do que ganha um deputado estadual, que é 31 mil e os quebrados aí. Então, quando se legisla lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional e nas câmaras estaduais, nas assembleias, já se faz, não, vamos dar para o restante do pessoal também. Então, é um efeito cascata, e aí vai o dinheiro público e falta para as outras coisas. E nós ainda vemos, no final de cada exercício, os presidentes da Câmara pagar matéria paga, publicar matéria paga e dizer estamos devolvendo tantos milhões para a prefeitura, fizemos economia. Ora, está devolvendo porque não teve projeto.
Está devolvendo porque não soube gastar. O dinheiro estava no orçamento para ser gasto, não é para ser devolvido. Isso não é economia. Não é verdade? Exatamente. Sobre essa questão do aumento do número de vereadores, né, que Vitória tem direito dentro da legislação, né? A redução do número de vereadores de Vitória foi algo assim equivocado, se eu não me engano, na gestão do presidente Alexandre Passos. Me desculpe se eu estiver citando errado, depois Vamos checar, a gente bota aí na descrição. faz a checagem aí antes de publicar. Reduziu, né? Então, assim, a redução ela é ruim para a cidade. Por quê? Porque coloca o legislativo mais refém do executivo. Né? Isso é um aspecto. Por quê? Porque fica mais fácil de obter maioria simples e fica mais fácil de ter 2/3 e usar a máquina da prefeitura para isso. Segundo, você vinha de uma Câmara Municipal que fazia questão, né, inclusive com alguns vereadores tendo essa política. Eu já trabalhei com um que ele tinha essa política, o vereador Roberto Martins, que era de fazer economia nos mandatos para que a Câmara pudesse devolver ao Executivo parte do seu orçamento, e tem uma lei que é para investir, era para investir em educação, depois passou a ser educação e segurança pública, né? E agora a gente vê uma mudança aí de posicionamento na Câmara, né? Acho que o perfil conservador dessa casa, ele aumentou o perfil conservador, trouxe pessoas, né, que não têm compromisso com a política, mas com o teatro. Uma má gestão das diversas presidências que passaram ali, não usaram o recurso da Câmara Municipal para investir, por exemplo, na estruturação das comissões permanentes da casa. Você tem poucos funcionários, você não tem uma estrutura adequada para que o parlamentar possa exercer seu trabalho nas comissões. As comissões têm um grande papel na produção legislativa, né? Então você não tem essa estruturação política da casa de modo a adotar a casa de funcionários efetivos, com disponibilidade, né, de corpo de funcionário para atuar nas comissões, para tramitar, né, os processos, para fazer o trabalho técnico que tem que fazer, né? Então isso hoje fica tudo basicamente a cargo dos mandatos. Então você enxuga a estrutura fixa da Câmara Municipal e incha os gabinetes, né, com cargos comissionados. E a própria falta de concurso público na Câmara Municipal é um exemplo do descaso com a instituição de poder legislativo Câmara Municipal. Então, assim, a ampliação de vereadores, ela é correta, ela aumenta a democracia, ela aumenta a participação, ela aumenta a representatividade e cria novas condições de relação entre executivo e legislativo, né? Você vai ter, dentro de 21 vereadores, você pode ter, né, mais vereadores cumprindo o quê? Um papel que é pouco exercido pelos mandatários atuais, que é a fiscalização do poder municipal, né? Conferir as irregularidades, conferir se a máquina pública está sendo usada com impessoalidade por determinado fim a qual ela existe, né? Então você tem esses elementos que vai melhorar a democracia, vai melhorar o debate, e avalio eu que pode sim impactar no aumento da representação de mulheres, pode aumentar no aumento na representação de negros e negras, pode aumentar a representação de parlamentares progressistas, né? Pode, mas não necessariamente. Não, né, necessariamente, mas você abre... Ou não, né, André? Oi? Ou não, pode Ou não, aumentar. mas abre um caminho, né? A tendência é de abrir essa possibilidade, né? Quanto mais fechado, mais elites se elegem, né? Então, quanto mais aberto, você dá mais oportunidade de setores que estão fora do centro econômico da disputa eleitoral também acessar, né, esses espaços. Então, assim, a ampliação, para mim, ela é positiva. A Câmara tem um orçamento pré-determinado, que é repassado, né, dos cofres do município, e, assim, ampliar a estrutura da Câmara tem que ser para atender a comunidade, não tem que ser para deixar vereador rico, né? Então, achei que foi um absurdo, é legal, mas foi um aumento exorbitante, um aumento desproporcional, né? Enquanto a carestia ainda ela persiste pelo ciclo econômico passado. Então, você tem uma discrepância, né, com os vencimentos, com os reajustes que estão tendo
né, os trabalhadores e trabalhadoras, né, do país. O cidadão de Vitória está chocado com isso aí. É legal, mas não foi bem. Aí eu acho que quem votou por essa medida de ampliar, né, nesse padrão, que foi para 17 mil, foi assim, se equivocou, né, e aí fazer esse debate com muita franqueza e muita tranquilidade. Né? Eu acho que faz parte dos mandatários errarem e acertar, e eu acho que também cabe rever posições. Então, acho que fica aí aberto aos vereadores e vereadora que votou a favor dessa medida, que possa se recolocar perante, né, a repercussão que foi esse assunto aí na cidade de Vitória. Vamos acompanhar também o Pasolini, né, o que ele vai fazer, porque se ele veta, ele vai criar lá um novo fato político e isso vai repercutir ainda, né, no noticiário. É o grande dilema. O Pasolini é pré-candidatíssimo, então, né? Ele vai compactuar com isso ou não? E a relação dele com a Câmara está abalada, né? Ultimamente, a minha avaliação que ele vai, sob o princípio da autonomia dos poderes, ele não vai mexer na decisão da Câmara, né? Que trata de uma decisão intracorpus, então, mesmo que vá à anuência dele, ele não vai se comprometer no período pré-eleitoral, né, em comprar uma briga, né, criar um cabo de guerra com a Câmara Municipal, desgastando ainda mais a sua base, suas relações e abrindo, né, espaço para fiscalização, investigações e mudança aí de orientação política de vereadores que estão na base do governo para postura mais independente ou até mesmo de oposição e na construção de candidaturas alternativas, como já vem sendo discutido aí pela cidade. Beleza. Obrigado, André Carvalho, Roberto Junquilho, pelas colocações. Nós vamos agora, para fechar, ir para o de rolê com as dicas do fim de semana. Bem, nessa sexta-feira, está acontecendo durante essa semana, né, o Muqueca de Palhaço, que é um festival que acontece aqui em Vitória, organizado pelo La Carta Circo Teatro, aqui no centro da cidade. Então, sexta-feira tem o espetáculo Cabeça de Negro, direto do Rio de Janeiro, às 20 horas, vai ser na Má Companhia, fica no centro de Vitória. O sábado tem o Cabaré Gala 7, que é um show aí, várias apresentações, né, às 19 horas, na Rua 7. Tem hoje também. E no domingo, de manhã, às 10 horas, tem os Ciclistas Excêntricos no Parque Moscoso. E às 16 horas acontece a festa de encerramento Lar Latinoamérica Resiste, no Casa de Bamba. Tudo isso é no centro de Vitória, então quem quiser acompanhar melhor também, segue lá no La Carta Circo Teatro, né, no Instagram, tem a programação completa e as outras informações. Outro convite para o fim de semana é a Festa Péssima, que acontece na Má Companhia. Não parece uma boa ideia, mas é uma ótima ideia. O evento marca a retomada das atividades nesse espaço cultural que fica no centro de Vitória. Recomendo. Vai ser domingo, dia 7 de maio, das 15 às 21 horas. A entrada é R$20 inteira, 10 à meia. Vai ter feirinha de artes, artesanato, brechó, exposição, apresentações de música contemporânea, de dança contemporânea, flamenco, palhaçaria, sarau, shows musicais de MPB e de samba. Então, assim, uma baita programação aí para fechar o domingo no Alto Astral. Depois ainda tem Bar da Zilda, tem outros agitos aí do centro de Vitória. Vamos ser mais breve aqui por causa do tempo, né? E para nossa dica de viagem é o município de Castelo, que é a terra do meu pai, que tem as 7 maravilhas de Castelo, né? Essa é uma campanha da prefeitura. Eu vou destacar porque dia 8 de junho tem a festa de Corpus Christi, que é uma dessas maravilhas, com os tapetes todos, né? Que percorrem uma grande extensão. É muito bonito, é um destaque no Brasil inteiro, né? Os tapetes de Castelo, pelo cuidado, pela beleza deles. Então, dia 8 de junho, no feriado de Corpus Christi, é uma oportunidade para visitar, mas também tem muitas outras coisas para visitar. Uma delas é a Gruta do Limoeiro, que é uma gruta que tem várias questões aí, é muito interessante, é um lugar que pouca gente conhece, né? Mas que é uma gruta que você pode entrar, que tem pinturas rupestres, tem toda uma história ali do entorno. Ela foi, né, recebeu uma estrutura melhor nos últimos anos, está muito preparada. Ali perto também tem o Parque Estadual do Forno Grande, que é lindíssimo também. Você tem uma vista da Pedra Azul, subindo, né, no Forno Grande, você pode subir o Parque Estadual. Tem uma vista muito bonita, a natureza. Temos também o Casarão da Fazenda Centro,
que é outro lugar que foi reformado recentemente, uma edificação histórica, né, um casarão. A Igreja Matriz, que está bem no centro da cidade, que você vê, visitando o evento de Corpus Christi. E também a Cachoeira do Pedregulho e o Santuário de Aracuí, que fica ali num distrito próximo também. Então essas são algumas atrações. Deixa eu botar também o link aqui para a galera acompanhar um pouco dessas, conhecer um pouco melhor. E é uma dica aí de viagem para o feriado de Corpus Christi ou para outra ocasião que você quiser dar um rolê, conhecer outras coisas no Espírito Santo. Ótimas dicas. Então é isso. Depois vocês quiserem também mandar para os próximos... Eu queria interromper aqui para encerrar, falar duas coisas importantíssimas que aconteceram nessa semana. Primeiro foi o 1º de maio, segunda-feira, né? Quase que a gente botou ele no domingo e deixou ele na semana passada. Então tiveram, né, eventos, teve o aniversário do Muqueca Palhaço com cortejo, né, nas ruas do Centro de Vitória, teve atividade da Federação Anarquista no Parque Moscoso e teve no Portal do Príncipe as centrais sindicais em ato unificado. E também ocorreu essa semana a sessão solene em homenagem, né, aos trabalhadores e trabalhadoras, em alusão ao 1º de maio, com uma sessão solene proposta pelo deputado estadual João Coser, e homenageou aí lideranças, né, do movimento sindical capixaba, aquele que se constrói a luta, a resistência. Então, viva o 1º de maio, viva os trabalhadores. Acho que era importante deixar, né, esse registro aqui no programa. Salve, salve, bom fim de semana a todos, a todas, a todos, e viva os trabalhadores. É isso aí. Valeu, Gentili, valeu, André. Fala. Vitor, nessa sexta-feira aconteceu uma coisa muito importante na Assembleia Legislativa, hoje, quinta-feira, na Comissão de Educação, uma professora da Unicamp, Thelma Vinha, eu fiz matéria há pouco, ela aponta as causas da violência nas escolas, dos ataques nas escolas, uma coisa muitíssimo interessante, né? Ela é especialista, ela faz pesquisa sobre esse assunto, né? E ela cita os perfis da subcultura nas redes sociais aí, de violência, de disseminação do ódio, né? E descarta simplesmente, como querem alguns deputados, a guarda armada nas escolas, né? Ela diz que não é só isso, não é por aí, não é? É uma coisa muito interessante que deveria ser divulgado mais, mas, infelizmente, a divulgação é muito rasteira, muito rasa. Beleza, então... Acabou o tempo? Acabou, já passamos um tanto. Tem até uma última notícia aqui, ó, que vai ter lua cheia na Fonte Grande. O que o André falou no negócio aí, mas deixa para lá. 5 de maio, hoje, sexta-feira, 18 às 20 horas, tem a lua cheia na Fonte Grande, lá no parque também. Outra atração muito legal, vai ter música ao vivo com o Rodrigo Verfluit. É isso, até mais, valeu. Até mais, até a próxima. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.